Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, qual será o tema discutido na reunião da SBPC? Hoje eu quero falar da importância da reunião anual da SBPC, a 76ª, que vai se realizar em Belém do Pará. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que eu atualmente presido, foi criada em São Paulo, em julho de 1948, numa data que, por conta disso mesmo, foi depois convertida em Dia da Ciência, por lei federal. Desde então, todos os anos, sem nenhuma exceção, fazemos uma reunião anual no mês de julho, que é o grande momento da ciência brasileira, a maior reunião científica da América Latina inteira, promovida pela maior sociedade científica da América Latina, que é a nossa SBPC. Pois bem, em Belém, nós vamos ter como tema a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Nós pensamos, então, em considerar a necessidade de uma economia sustentável com base na natureza. A natureza, a gente sabe, não é uma dádiva simplesmente de si própria. Ela foi, no caso da floresta amazônica, manejada, criada, construída, plantada por gerações, por séculos, por milênios de habitantes da floresta. Isso é algo que hoje está provado cientificamente por um grande número de pesquisas, inclusive de colegas nossos da USP. Então, por conta disso mesmo, é importante que a floresta seja preservada. Ela vale mais de pé do que derrubada, vale mais da natureza, nos oferecendo seus segredos, nos mostrando as suas capacidades para gerar medicamentos, cosméticos, outros produtos, alimentos. Vale mais isso do que queimada ou derrubada, feita tora para fazer um que outro móvel com madeiras que às vezes são extremamente preciosas, madeiras de lei, até como se dizia antigamente. Enfim, mas ao levantarmos a questão da economia verde, da sustentabilidade econômica, fomos alertados por muita gente, e nós concordamos com isso, que qualquer exploração sustentável da natureza supõe também que ela seja inclusiva. Nós não podemos simplesmente dizer vamos tirar a poluição, vamos evitar a mais carbonização da atmosfera, etc., fazer que continue lucrando com isso quem sempre lucrou. Não, nós temos que pagar a quem vive, às vezes, em condições muito difíceis, precárias, pobres, e que está mantendo essa floresta, essas pessoas e seus antepassados, há séculos. Então, por isso, o nosso tema, Ciência para uma Sociedade Inclusiva e Sustentável. Sustentável fica mais para o lado da natureza, o inclusiva mais para o lado da sociedade. Isso é o que pretendemos, e daí derivamos também uma outra frase, que é: queremos um contrato social novo com a natureza. Por que contrato social? Porque contrato social é um dos grandes temas da filosofia política, no caso a minha área, e que aparece no título de um livro célebre de Rousseau, que chama-se justamente Contrato Social, que é praticamente um dos primeiros grandes tratados de democracia na modernidade. E com esse contrato social, nós entendemos que ele tem que ser feito com a natureza. Professor, como assim um contrato social com a natureza? Não é um contrato de indivíduos com a natureza. Não é um contrato de quem acha bonito o verde, quem tem um sítio, quem planta tal ou qual planta, por exemplo, orquídeas, que são maravilhosas. Não é apenas isso. É um contrato da sociedade como um todo com a natureza como um todo. Claro que estamos falando num sentido metafórico, porque a natureza não tem voz, não tem fala, não tem capacidade de formular um documento, firmar um documento. Mas nesse sentido figurado, o que nós pretendemos é lançar a ideia de que a natureza possa ser mais bem tratada pelo ser humano. Que nós tenhamos um acordo com a natureza, e isso tem a ver, inclusive, com muita coisa que tem se desenvolvido ultimamente sobre o respeito aos animais. Não que os animais sejam racionais, mas que eles sentem. Então, merece um respeito. Nós temos que respeitar o mundo ao qual devemos nossa vida. E são esses os pontos, e todos estão convidados ou a ir a Belém, de 7 a 13 de julho, ou a assistir online a nossas palestras, mesas redondas e atividades. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Renato Janine. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.